bom dia a todos. Eu pensei em gravar esse pequeno vídeo para prosseguir no debate sobre um post que eu fiz no Pílulas de Filosofia do Direito, meu perfil no Instagram, sobre a textura aberta do direito em Hart. E fiz um post ou dois sobre esse tema, e esse post suscitou muitos debates e algumas questões interessantes de seguidores que eu anotei aqui e vou tentar de alguma forma retomar o tema e responder a essas perguntas. Então vou aos poucos incluir as perguntas que foram feitas dentro de uma exposição breve, mas um pouco mais sistemática sobre o tema. Então, a textura aberta do direito em Hart que é um positivista, né? Então a gente tende a associar o positivismo a uma aplicação mais objetiva do direito, né? Até às vezes mecânica, mas aí vai estar um ponto interessante da discussão, porque Hart diz que existem algumas situações em que o direito é indeterminado, em que o direito é impreciso, né? E justamente seria nessas situações em que haveria essa textura aberta, essa imprecisão, essa indeterminação que deixaria uma margem maior de apreciação para o intérprete e para o aplicador da lei. Essa textura aberta do direito para Hart, ela seria propiciada, sobretudo, pelas imprecisões linguísticas. Então, Hart retoma uma discussão que eu já encontrei em Carl English, Philippe Heck, e que cheguei a abordar no meu primeiro livro, Controle da Administração pelo Ministério Público, quando tratei de discricionariedade administrativa. Então, Hart, ele retoma uma discussão sobre o conceito linguístico, não é? O signo linguístico, o conceito. E aí ele diz que todo conceito tem um núcleo em que nós vamos ter certeza da aplicação ou não desse conceito. Então esse núcleo nos dá uma zona de certeza negativa ou positiva, né? Então o conceito ou o signo linguístico tem esse núcleo. Então vamos pegar, como eu já dei o exemplo no Pílulas de Filosofia do Direito, o conceito ou signo linguístico árvore. Então, em muitas situações, nós vamos ter certeza de que um determinado objeto, um determinado aspecto da realidade corresponde ao conceito de árvore. Nós não teremos dúvida disso diante de uma mangueira, diante de um carvalho. Nós saberemos que se trata de uma árvore e nós não teremos dúvida de negar a aplicação ao conceito árvore a uma infinidade outra de objetos, mesmo vegetais, em que nós diremos, não, isso não é uma árvore, é um arbusto, é uma flor, é um galho, né? Então esse seria o núcleo do conceito e relacionado com sua aplicação à realidade, porque os conceitos linguísticos, o signo linguístico, eles têm o que na linguística, sobretudo na filosofia antiga, vai se dizer a intenção com S, e a extensão do conceito. A intenção é a nossa compreensão do conceito mental e a extensão é a aplicação desse conceito à realidade. Mas, segundo Hart e esses autores
que formularam essa discussão anteriormente, o conceito vai ter também o seu halo. O seu halo são aquelas zonas de extremidade do conceito, em que nós teremos dúvida se esse conceito se aplica ou não. Então o halo, a imprecisão do halo do conceito também, ela será observada nessa relação entre a intenção e a extensão do conceito, entre a ideia, né, a representação mental do conceito e sua aplicação à realidade. Então nós poderemos ter, vamos pensar numa árvore pequena, com tronco fino, também a uma altura menor, ali nessa extremidade do conceito, nós podemos ter dúvida se aquilo é ou não uma árvore, né? Então, para Hart, a imprecisão do direito vai se dar nessa zona de imprecisão linguística dos signos linguísticos dos conceitos. E aí no direito nós vamos, às vezes, passar de uma imprecisão que é de um objeto definido como árvore, mas para uma imprecisão de conceitos jurídicos, por exemplo, como boa-fé, como moralidade administrativa, né? Que correspondem no direito administrativo à noção, ao tema conceitos jurídicos indeterminados, que deu margem a uma discussão muito grande no direito administrativo, basicamente para se saber se, diante de um conceito jurídico indeterminado, o administrador tem ou não discricionariedade, né? Então, diante de um conceito como moralidade administrativa, o juiz deve conferir ao administrador uma margem, né? Uma margem livre de apreciação, e essa é a posição majoritária no direito administrativo, que os conceitos jurídicos indeterminados conferem uma margem de livre apreciação ao administrador. É a posição do alemão Otto Barhoff, por exemplo, e que é muito bem discutido esse tema num pequeno livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, cujo título eu não lembro exatamente agora, mas talvez Discricionariedade Administrativa e Controle Jurisdicional. Então, essa é a noção de textura aberta do direito em Hart, né? Ligado a uma determinada compreensão linguística. Um de nossos seguidores, nosso amigo do O que é o Direito, pediu para que diferenciasse Hart e Kelsen em relação à discricionariedade. Na verdade, sem aprofundar muito, mas o que eu disse é que são parecidos, Hart e Kelsen. Os dois veem discricionariedade nas lacunas do direito, né, nessa zona de imprecisão. Então, de que forma? Hart vai dizer que nessas extremidades do conceito, né, em que não há a zona de certeza, em que há imprecisão, e que ele chama de zona de penumbra, e esse mesmo termo penumbra é o termo usado, por exemplo, em inglês para tratar disso. Então, nessa zona de penumbra do conceito, o juiz vai ter discricionariedade. Então, para Hart, na zona de penumbra do conceito, ali onde ele não sabe se é uma árvore ou não é uma árvore, o juiz vai poder livremente adotar essa decisão, como faria o legislador. Então, o juiz, ali, ele cria o direito, ele tem discricionariedade para decidir, e ele cria o direito tal como se fosse um legislador. Essa é a posição de Hart, relacionando a textura aberta com a discricionariedade. E nisso ele se aproxima de Kelsen,
porque Kelsen, na sua compreensão de que o ordenamento jurídico ele é escalonado, ele parte de normas mais gerais para normas mais específicas e também de atores diferentes, né, do mundo jurídico, o legislador, o administrador, o juiz, que vão aplicando sucessivamente essas normas. Kelsen diz que cada norma mais específica que vai sendo aplicada, e cada aplicador, cada novo agente, novo ator do mundo jurídico que vai aplicando essas normas mais gerais, ele de alguma maneira vai criando o direito, vai dando uma especificidade maior ao direito ao aplicá-lo aos casos concretos. E nisso ele tem alguma discricionariedade. E aí a discricionariedade para Kelsen vem justamente dessa tarefa de ir aplicando o direito a situações mais concretas, né? Então pode ser que o aplicador, o juiz no caso, vamos pensar, poderia ser o administrador, chegue num ponto em que ele se depare com um certo espécime vegetal específico, né? Para ser redundante, um certo espécime vegetal, sobre o qual ele precisa então definir se é uma árvore ou não. Esse aplicador do direito que está aplicando uma norma mais geral. E aí ele vai ter que dizer, olha, esse espécime não é uma árvore, é um arbusto. E de alguma forma isso vai passar a fazer parte do direito daí para frente, como um precedente pelo menos, né? Então ele não deixou de gozar de uma discricionariedade na hora de aplicar concretamente, de especificar o direito. Então, nesse sentido, Hart e Kelsen mais se aproximam do que se afastam, porque ambos reconhecem, mesmo sendo positivistas, reconhecem uma margem de discricionariedade para o juiz, para o aplicador do direito. E aí, eu queria comentar com vocês que isso nos causa uma certa surpresa, mas bem compreender isso vai de alguma maneira nos facilitar a compreensão do debate da filosofia do direito, sobretudo na atualidade com Dworkin, com Robert Alex. Então, é algo que nem sempre nós temos clareza disso. Por quê? Porque nós esperamos que o juiz positivista ele sempre haja sob o manto da lei, no sentido de que ele aplica a lei, de que ele é a boca da lei, né? Como dizia Montesquieu. Então, surpreende que autores positivistas reconheçam uma margem de discricionariedade ao juiz. Mas é isso que acontece. Eles reconhecem, Kelsen, por conta desse escalonamento da ordem jurídica, e Hart reconhece a discricionariedade do juiz naquela zona de penumbra. Então, isso não deixa de nos surpreender, né? Que o positivismo está associado a uma ideia de discricionariedade do juiz nas lacunas do direito, né? Ou, no linguajar de Hart, na zona de penumbra. Ali o juiz age com liberdade para escolher a decisão correta. E aí, mais uma surpresa, né? Quando a gente fala no justnaturalismo, a gente tende a achar que o justnaturalismo, e essa foi a crítica do positivismo ao justnaturalismo, né, no século XIX, né, ou no próprio século XVIII, né, século do Iluminismo, a crítica ao justnaturalismo é que o justnaturalismo é subjetivo, depende da subjetividade do juiz, né, porque se baseia em princípios
de direito natural, em princípios morais abstratos, o que daria ao juiz uma grande margem de interpretação e possivelmente, na crítica que se faz, de arbitrariedade. Mas essa é uma crítica que se faz ao justnaturalismo e que pode até ser devida. Mas o justnaturalismo não admite com facilidade a discricionariedade do juiz. Porque, de alguma forma, os autores justnaturalistas, eles querem a decisão justa, a decisão correta. Eles acreditam que existe uma decisão justa para o caso, uma aplicação correta dos princípios de direito natural. Nem todos os autores, né? O próprio John Finnis, falando de São Tomás de Aquino, diz que também é possível alguma discricionariedade na determinação do direito, nos casos concretos. Mas fica aqui essa ideia que pode ser uma surpresa também, mas que o justnaturalismo não admite com facilidade a discricionariedade do juiz. E aí, para ilustrar isso, eu vou lembrar um debate famoso na filosofia do direito entre Hart e Lohn-Fuller, que, como sabemos, é um autor mais ligado ao justnaturalismo, mais ligado ao direito natural, com suas concepções da moralidade interna do direito, né? Que o próprio direito é estruturado e traz para dentro, né, do seu âmbito regras morais, né? Princípios morais, no caso de Fuller, ao menos procedimentais, né, que fazem essa conexão entre o direito e a moral. E aí Hart e Fuller têm uma discussão que eu vou tentar resumir, mas é muito interessante porque Hart entende que na zona de penumbra há discricionariedade, mas Fuller vai mostrar que não, que o juiz deve, na hora que aparece essa zona de penumbra, se ele buscar a finalidade da lei, ele vai encontrar a resposta certa. E ele deve buscar a resposta certa. E ele não vai ter discricionariedade. E aí, pelo que me lembro, eles discutem, por exemplo, um parque em que houvesse uma norma proibindo a entrada de veículos. Essa é a norma jurídica. E surge a seguinte dúvida: alguns patriotas veteranos de guerra querem entrar com um veículo no parque para colocar esse veículo num pedestal, num monumento, né, em homenagem a um determinado evento de guerra daquele país. E aí surge a discussão: a norma que proíbe a entrada de veículos no parque se aplicaria a esse caso, né? Os patriotas estariam impedidos de entrar com esse carro no parque para colocar no monumento? Me parece, pelo que lembro, que a polêmica foi descrita mais ou menos assim. E Hart vai manter sua posição. Ele vai dizer que aí haveria uma imprecisão e que o aplicador teria discricionariedade. Mas o Fuller vai dizer que não, né? Que a finalidade daquela proibição é o trânsito de veículos no parque que pudesse colocar em risco os transeuntes, os usuários do parque, e que isso não aconteceria naquele caso de um veículo de guerra que certamente circularia, né, devagar até chegar ao local do monumento, né? E me parece, embora possa ter alguma imprecisão aí na narrativa, me parece que Fuller tem razão contra Hart, né? Porque, então, para Hart, retomando, Fuller tem razão contra Hart porque a finalidade da norma é um elemento da norma, né? E isso não pode escapar ao intérprete.
Então, justamente, Fuller usa a finalidade da norma para reduzir a discricionariedade que Hart vê numa lacuna do direito, num caso marginal de imprecisão linguística. Então, onde Hart vê o caso difícil como um caso de imprecisão linguística. Mas pela ideia de Fuller, nós podemos pensar que um caso difícil não é um caso de imprecisão linguística, é um caso de imprecisão quanto à finalidade da norma. E aí eu escrevi um artigo recentemente, que ainda não foi publicado, em que eu abordei isso. E eu lembro da decisão do Supremo sobre a inviolabilidade do domicílio na nossa Constituição. Então ali se fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo. E a discussão foi, essa inviolabilidade se aplica aos escritórios, por exemplo, comerciais ou não? E o Supremo acabou por dizer que sim, que a mesma razão, né, a mesma ratio iuris ali da proteção ao domicílio, propriamente a residência, se aplica a um estabelecimento privado em que se exerce o trabalho, ou mesmo a um hotel, né? O Supremo deu essa interpretação. Então vejam que a dificuldade aí não era uma dificuldade linguística sobre a palavra ou o conceito de casa, que é uma coisa muito bem definida. Uma casa não é um escritório nem é um hotel, mas a dificuldade do caso podia se apresentar aí como uma discussão no nível da finalidade, né, dos valores da norma. E então nisso eu prefiro a posição de Lon Fuller do que a posição de Hart nesse debate. Eu iria abordar um pouco aqui uma outra questão, mas eu deixo para um outro vídeo sobre a discricionariedade, né, que eu daria a minha posição um pouco mais elaborada, trabalhada por mim, né, não mais elaborada do que a desses autores, evidentemente, mas eu vou, porque está se alongando o vídeo, eu vou resumir um pouco para ir para as últimas perguntas que me foram feitas lá no nosso perfil do Instagram, @Pílulas de Filosofia do Direito. Então a pergunta é muito boa e veio do Edmar, no seguinte sentido: professor, sempre tive muita dificuldade de entender a tese do Dworkin, pois se há uma única resposta correta, como que princípios que são abertos por natureza nos dão a direção para esta resposta correta? Não parece uma tentativa de tornar o direito uma ciência exata? É a pergunta do Edmar. Também participou dessa discussão com Edmar o Vassili, não sei se a pronúncia do nome dele é essa, e o Diego, né, que de alguma forma, sobretudo o Vassili, sustentou a posição do Dworkin. Mas eu acho que a questão do Edmar nos leva a um ponto muito importante e que eu tento tratar no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, Limites Democráticos da Jurisdição Constitucional. Então aqui o Edmar parte de dois conceitos, de duas noções muito corretas. Uma, a de que os princípios são normas abertas, né? Então, notadamente em Alexi, né? Alexi vai dizer justamente que os princípios têm essa estrutura aberta, né? São mandamentos prima facie,
e propiciam inclusive uma abertura do direito para a moral. Outros autores, como John Hart Ely, no seu Democracia e Desconfiança, também vão reconhecer que as cláusulas constitucionais, elas podem às vezes ser específicas, como elas podem chegar a um nível de abstração, de abertura muito grande, né? Então, essa noção me parece correta. A outra noção é a da única resposta correta do Dworkin. O Dworkin, ele vai polemizar com Hart justamente porque ele também, né, não admite a discricionariedade que Hart admite em certos casos, né? Então, onde Hart vê discricionariedade para o juiz, Dworkin vê uma única resposta correta, né? Dworkin, ele combate a discricionariedade que Hart, que os positivistas veem nas lacunas da lei. E por isso, né, alguns chegam a associar uma posição como a de Dworkin ao justnaturalismo, que acredita nessa única resposta justa, nessa única resposta correta. Eu responderia aqui ao Edmar dizendo o seguinte, né? Eu acho que os princípios, sobretudo como vetores interpretativos, né, como eram os antigos princípios gerais do direito, que vem desde o século XIX, essa formulação, né, eles realmente podem ajudar a reduzir a discricionariedade num caso, num determinado caso, né? Então, e aí eu estou fazendo uma distinção entre os princípios que eram usados como ferramentas de interpretação e os princípios que hoje constam nas constituições como normas jurídicas imperativas, né? Que são normas de referência do controle de constitucionalidade. Então me parece que há uma mutação, né, no que é um princípio, do que é que a gente está falando, e isso pode dificultar a discussão. Mas os princípios como princípios gerais do direito, e aí eu vou associá-los aqui à noção de finalidade da norma, né? De obtenção de um resultado social ou moral pela norma, isso pode estar associado à noção de princípios. Muitas vezes, como nós vimos com Fuller, ele vai diminuir essa discricionariedade do juiz, né? Porque ele vai ali apontar para um resultado. Então, por exemplo, Dworkin, um dos casos que ele cita em favor dos princípios é o chamado caso Elmer, né, um caso de Nova York do século XIX. Elmer, ele é um neto que foi contemplado num testamento pelo avô, mas ele matou o seu avô. Então, quando o tribunal vai julgar o caso Elmer, não há nenhuma norma naquele estado de Nova York que proíba o herdeiro contemplado no testamento de herdar porque havia matado o de cujus, o autor da herança. Então não havia lá uma norma como a nossa norma jurídica de indignidade, etc. E aí o debate se dá no tribunal nesse sentido, né? E teve um juiz que disse, olha, nada proíbe ele de herdar, e por mim ele vai herdar. Mas os outros vão aplicar um princípio geral do direito, né? Um princípio geral de moralidade, que é justamente aquele de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E a decisão do tribunal é no sentido de que Elmer não pode herdar, né? Então você está vendo aí uma situação em que um princípio jurídico, né, um princípio geral do direito,
que tem a ver com os valores protegidos pelo direito, com a finalidade das normas, esse princípio vai reduzir, no entender do Dworkin, a discricionariedade do juiz. Ele vai apontar no sentido de uma solução correta. Então eu acho que nessa compreensão os princípios podem reduzir a discricionariedade. Mas quando nós estamos tratando dos princípios abstratamente considerados como normas constitucionais e que eles estão, num caso em que eles estejam num grau de abstração muito grande, aí eu devo concordar com o Edmar. Esses princípios não reduzem a discricionariedade, no meu entender, nem apontam para uma única resposta correta. E aí, realmente, a posição de Dworkin é diferente, e no Brasil a posição do professor Lênio Streck. Tem um livro do Lênio Streck em que ele diz: os princípios são a forma de combater a discricionariedade. Mas eu penso que não é exatamente assim, ao menos em casos de grande abstração. Porque, aqui faço um parêntese, os casos, eles podem reduzir a discricionariedade quando eles contêm mais e mais particularidades. Então, se nós estamos discutindo uma questão sobre um direito ao aborto e nós começamos a acrescer circunstâncias particulares ao caso, o nosso nível de abstração vai diminuindo e nós podemos chegar a uma resposta mais facilmente. Então, se nós pensarmos, aí vamos lá para o direito ao aborto, mas aí nós pensarmos numa mãe, numa gestante muito jovem, né? Aí vamos observar as condições de vida dela, as condições psicológicas, as condições em que se deram o relacionamento que gerou essa gravidez. Então, um caso, né, por conta de suas circunstâncias ou condições, e Alex se trata disso, ele pode apontar no sentido de uma única resposta. Mas, às vezes, os tais casos que nós estamos discutindo da Corte Constitucional, sobretudo no controle abstrato de constitucionalidade, eles podem padecer de uma indeterminação muito grande. Então, nesse sentido da pergunta do Edmar, o Luigi Ferrajoli, que não trata só de direito penal, ele também trata de filosofia do direito e de direito constitucional, Ferrajoli vai dizer o seguinte: olha, a metáfora do peso do princípio relacionada com a decisão, com a ideia da única resposta correta, é uma contradição, né? Justamente a ideia de que o princípio é aberto, de que ele não permite uma subsunção, mas somente uma ponderação, que eles têm pesos, você associar isso à ideia de que há uma única resposta correta, tem aí uma contradição. E me parece que o Edmar, ele captou essa contradição, que eu também, de alguma forma, considero pertinente e falo disso no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade. Então, para terminar, se eu fosse tratar dos princípios em relação à discricionariedade, né? Enquanto, como nós vimos, Lênio Streck vai dizer: os princípios são a forma de combater a discricionariedade, eu diria o seguinte: a minha reflexão, a minha intuição, né, com todo respeito às posições divergentes, eu diria que os princípios, eles vão ter uma densidade normativa maior ou menor
a depender dos casos. Os princípios, para mim, eles são normas jurídicas, né, de hierarquia constitucional, né, quando estão previstos na Constituição. Eles são normas jurídicas operacionais, mas a sua possibilidade de regular o caso vai depender do caso concreto, né? Se você tem mais elementos dentro de determinado caso, o princípio pode ser suficiente à resolução do caso. Mas muitas vezes esses princípios podem padecer de uma indeterminação muito grande. Então, vamos pensar numa discussão abstrata sobre o direito ao aborto, né, até a 12ª semana de gravidez. Isso discutido com base apenas nos nossos princípios constitucionais do direito à vida, né, da intimidade da mulher, da dignidade da pessoa humana. Eu tenho defendido uma posição de que o Supremo não poderia dar essa resposta. E aí eu chego realmente ao último ponto da nossa live aqui, do nosso vídeo, para dizer o seguinte: não é porque o princípio constitucional ele é indeterminado ou impreciso que ele deve conferir uma discricionariedade ao juiz constitucional, né? É diferente, me parece, a ideia de Hart, de que essa discricionariedade haveria em casos marginais, né? De você, diante da imprecisão de princípios constitucionais, né, de grande abstração, você dizer que o juiz pode decidir ali com discricionariedade, né? Eu não penso assim. Eu acho que na indeterminação muito grande de certos princípios constitucionais em certas questões que são levadas à Corte Constitucional, a Corte Constitucional deve adotar uma postura de autocontenção. Então é um tema realmente complexo, mas que nos leva ao coração das discussões da filosofia do direito no final do século XX, nesse início do século XXI, envolvendo as polêmicas de Dworkin e Hart, né? E anteriormente entre Hart e Fuller, e hoje também, de alguma forma, a obra de Robert Alex e toda a discussão sobre o ativismo judicial e a jurisdição constitucional. Então é isso, muito obrigado, e obrigado aos seguidores, né, que levantaram questões realmente muito pertinentes, questões excelentes. Agradeço também ao Victor Meira, que também participou lá da discussão, mas que de alguma forma se disse contemplado pela discussão que tivemos ali, né, quando eu falei que a ideia de Dworkin não me parece a de um juiz minimalista, né, mas ao contrário. Tanto é que autores minimalistas como Cass Sunstein e outros não concordam com as teses do Dworkin, porque a tese do Dworkin da única resposta correta, de alguma maneira ela autoriza que o juiz vá muito longe na sua reflexão. Mas o Victor já tinha ali concordado com isso. Então, muito obrigado, um abraço a todos.